um exemplo de consultas nas dinâmicas. Então, nós vamos fazer hoje um relatório na consulta dinâmica de requerimentos históricos, acessado lá no menu, né, no novo, opção dinâmicas, requerimentos e opção histórica. Eu vou na aplicação e vou mostrar como localizamos lá no menu. Eu vou minimizar aqui, eu vou passar para a aplicação. Aqui eu estou na tela inicial do sistema BG Comprev. Vou fazer login no sistema. Coloquei meu usuário e senha. Vou logar no sistema, né? A tela inicial é essa. Só para você se localizar aqui. Uma informação importante que aparece nessa tela inicial é a data de atualização dos dados, né? Então, você tem aqui na carga de requerimentos, pagamentos, os dados estão atualizados até esta data e este horário aqui. No canto superior direito, você pode localizar aqui o seu participante. Bom, no lado esquerdo, temos então o menu principal, né? O que nos interessa nesse momento são as consultas dinâmicas. Observe que tem duas partes aqui de consultas dinâmicas, né? São dois itens. Dinâmica legado e dinâmica do novo. Aqui em dinâmica legado temos alguns conjuntos de dados, né? Pagamentos e requerimentos, por exemplo, indeferidos RI, indeferidos RO, NIT duplicado, liberado. Para este vídeo, nós vamos utilizar aqui a parte de novo, consulta dinâmica, tá? Tem aqui também pagamentos e requerimentos. Vamos em requerimentos e histórico. Então você clica nesta opção, vai abrir uma tela com uma interface para você criar o seu relatório. Observe que esse conjunto de dados de requerimentos históricos é o mesmo conjunto que são feitas consultas pré-definidas, tá? É o mesmo conjunto de dados. Então, esta é a tela inicial. Vamos conhecer aqui, basicamente, os menus, né? Cada item aqui. Bom, aqui no primeiro item, início, a primeira opção aqui é a opção que você escolhe o formato de saída do seu relatório. Você pode colocar como HTML, um documento analítico, que é um recurso um pouco mais avançado. Você pode colocar PDF, Excel ou PowerPoint, né? Que é a sua opção. Eu vou montar aqui os campos do relatório e depois vamos conhecer melhor aqui esses itens. Bom, para o nosso relatório, nós vamos utilizar uma métrica e vamos agrupar aqui por algumas dimensões, tá? Observe aqui que eu tenho esse grupo principal aqui de métricas, que são valores. Esse conjunto de dados tem essa quantidade de métricas. Os outros certamente poderão ter outras quantidades, tá? Então, esses aqui são os valores do nosso relatório, que eu posso escolher qualquer uma. Para este relatório, eu vou escolher quantidade de dias no estado. Como você vai selecionar esse campo? Você clica com o botão direito, tá? Aparecem as opções aqui. Soma, criar bins, classificação, horizontal e filtro. Nós vamos utilizar aqui soma, tá? Então, você clica em soma, ele automaticamente vai colocar esse campo aqui na parte de soma, que é o local onde ficam as métricas. Bom, escolhida a métrica, nós vamos escolher agora os campos que farão a agregação do nosso relatório. Então, nós vamos aqui em situação do requerimento, tá? Uma observação, eu posso também procurar campos aqui em cima, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, situação, e ele vai me trazendo conforme ele vai encontrando, tá? Então, situação requerimento, mesma coisa, botão direito, tá? Aparece aqui as opções, porém, para esta opção, nós não vamos usar soma, vamos usar classificação, porque é um campo que vai ser um campo agregador no nosso relatório. Então, nós clicamos aqui em classificação. Muito bem. Classificação, e ele vai colocar ali impor, tá? É importante você observar como nós estamos tratando aqui os dados, tá? O nosso conjunto de dados é o BG Comprev HS Estados de Requerimento. Nem sempre esse nome aqui vai ser um nome muito amigável, tá? Mas vai sempre dar uma dica de onde você está. Então, você está em Estados de Requerimento.
são os requerimentos históricos. O que você está fazendo? Você está tomando a quantidade de dias no estado, tá, por situação requerimento. Mas ainda tem outros campos de agregação que vamos acrescentar. Colocamos a situação, vamos agora colocar o participante, tá? Acesso aqui participantes e participante solicitante, mesma coisa, botão direito e classificação. Ele vai colocar ali após a situação. E mais uma agora para completar, vamos colocar o destinatário. Então, o nome do participante destinatário, botão direito, classificação, pronto. Estão feitos nossos campos de agregação. Feito isso, vamos agora conhecer esses itens aqui do menu e eu vou fazer algumas alterações nele, tá? Esse primeiro item já comentamos, que é o formato de saída. Esse outro item aqui, nós estamos fazendo um relatório, né? Os dados estão tabulados em linhas e colunas. Se eu for fazer um gráfico, eu seleciono aqui nessa opção, gráfico. Ele vai mudar a aparência um pouco, né? Para a gente conseguir editar o gráfico, será feito em outro momento. Essa parte aqui de designer é apenas como eu faço algumas alterações aqui, né? Por exemplo, essa parte de visualização. Se eu clicar aqui em consulta, ó, ela desaparece, né? Eu posso também editar o meu relatório dessa forma. Mas eu prefiro clicar aqui e você vai visualizando o resultado, né? Bom, esse item documento, eu posso criar uma página. Nessa página eu posso colocar relatórios, posso colocar gráficos e posso colocar textos também, tá? É um recurso um pouco mais avançado, fica para um outro momento. Nessa parte aqui, essa parte aqui é importante, porque conforme você vai montando o relatório, você pode, utilizando os dados da origem, né? Ele vai buscando na tabela e vai colocando aqui para você, ou você pode usar dados de exemplo. Para evitar que fique demorado ele ficar carregando os dados, né? Aconselho que você faça uso aqui dessa opção, usar dados de exemplo, e que ele recupere uma quantidade mínima de registros, né? Para não precisar trazer toda a base. Se bem que para essa opção aqui, usar dados de exemplo, essa quantidade aqui não afeta. Bom, dando prosseguimento aqui, essa opção de filtro, que vamos ver mais à frente, tá? E essa opção aqui de relatório, você pode trocar o tema do relatório, colocar cabeçalho e rodapé, e também ver totais de colunas e linhas. Vamos utilizar isso em outro momento. Dando prosseguimento aqui, então, o próximo item é o formato. No formato, observe que eu repito essa opção aqui, ó. Alguns itens acabam se repetindo, né? De um item de menu para outro, né? Observe que essa aqui, de escolher gráfico ou relatório, ela também existe aqui, nessa opção. Aqui são os itens de navegação, que vamos ver isso em outro momento, tá? Aqui na parte de recursos, o que nós vamos utilizar aqui é repetir o valor de classificação, vamos marcar essa opção. Depois vamos ver qual é o efeito dessa opção, tá? Nessa parte aqui de dados, posso criar campos virtuais, campos calculados a partir de outros campos. É um recurso um pouco mais avançado, né? Filtro, nós já mencionamos. Essa parte aqui de fatiadores, tem também, é um recurso avançado. E nessa parte aqui de layout, tão somente ajustes da própria página, né? Você escolhe a margem, orientação, tamanho. Não tenha receio em testar aqui essas opções. Você pode ir testando e clicando e ver qual é o que provoca no seu relatório, né? Nosso último item de menu aqui é o exibir. No exibir, essas opções aqui, elas afetam a tela que você está montando o relatório, não o relatório em si, tá? Essa opção aqui nós já conhecemos, né? Eu posso tirar ali a visualização, ó, sumiu, ou posso ficar com a visualização. Documento eu já comentei com vocês. Aqui, na parte de painel dados, é como você quer exibir esses campos aqui, né? Ó, se eu colocar na exibição lista, ele vai simplesmente colocar uma sequência aqui dos campos. Eu prefiro essa opção estruturada, que é a forma que nós organizamos os dados, né? Para ficar de forma que se entenda melhor o que eles querem dizer. Com um nome mais amigável,
como a divisão aqui de campos, né, participante, indicadores. Você vai direto no campo que você quer aquela informação. Essa parte aqui, o painel de consulta, é como você organiza essa janelinha aqui do meio, né? Esse quadro aqui central. Ó. Pode colocar 2 por 2, pode colocar 1 por 4, você pode colocar no formato de árvore, que é aquele formato inicial. Bom, aqui, o que nós vamos alterar vai ser o local de saída. Tá? Esse local de saída, quando você executar o relatório, aonde que ele vai colocar esse resultado? Você pode colocar como nova guia, ele vai colocando aqui nessa região. Você pode colocar como janela única, ele vai abrir uma janela e vai colocando ali as execuções do relatório, vai sobrepondo a execução anterior. Ou você pode colocar nova janela. Cada vez que você executar o relatório, ele vai abrir uma janela diferente. Tá? Eu vou deixar aqui nessa opção, janela única. Essa opção aqui, observe que eu também posso alterar aqui embaixo. Tá? Ó, aqui são as janelas. Se você estiver editando mais de um relatório, vão aparecer aqui. Nós não vamos fazer isso, vamos manter só a edição de um relatório apenas. Aqui no formato, você, já comentamos lá, né? Você pode escolher aqui também, tá? HTML, PDF, Excel ou PowerPoint. E aqui a opção que nós acabamos de alterar, e foi colocar em janela única. Muito bem, então o nosso relatório está sendo formatado, escolhemos a métrica, escolhemos aqui os agregadores, né? Vamos colocar um campo agora na horizontal, que é essa opção aqui, a cross. Então, nós vamos aqui em tempo, início estado. Aqui eu tenho esse campo início estado em diversos formatos. Aqui entre parênteses está o formato, né? Data e hora. A data, competência nesse formato, competência com o mês e ano e o ano. Tá? Pode escolher à vontade aqui aquilo que você quiser utilizar no relatório. Para esse relatório, nós vamos utilizar esse formato aqui e vamos colocar com essa opção aqui, ó, botão direito, soma não, classificação não, né? Aquelas opções que nós utilizamos anteriormente. Vamos utilizar horizontal. Ele vai colocar aqui nessa opção across. Ok. Então, já está aqui, já está tomando um formato o nosso relatório. Bom, para completar essa parte aqui, nós vamos fazer uso do filtro. Tá? Para filtrar o campo, você pode acessar de diversas formas. Você pode clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai aparecer a opção de filtro. Você pode também já clicar aqui sobre um campo selecionado, botão direito, né? Ele também vai mostrar a opção de filtrar valores. E tem também aqui no menu principal, você consegue também acessar aqui, ó. Clicou em cima do campo, ele abre aqui essa opção, né? Aparece aqui um novo item, que são as opções do campo. E você pode clicar aqui também e fazer o filtro. Bom, então eu vou clicar aqui em início estado, filtrar valores. Vamos entender então essa tela para fazermos o filtro. Tá? Ele abriu essa tela, início estado igual a. Bom, eu vou mudar aqui o operador, vou clicar aqui em cima, igual a. Ele vai abrir as opções. Ó, eu tenho igual a, diferente de, maior que, menor que, maior que ou igual a. Essa opção que nós vamos utilizar. Existem outras aqui, diversas, tá? Você pode testar livremente, sem nenhum receio. Então, eu vou clicar aqui em maior que ou igual a. Muito bem. E aqui no valor, abriu essa tela. São 3 opções, eu vou comentar rapidamente sobre elas, tá? A primeira é constante. Ou seja, você coloca um valor fixo aqui e esse valor o usuário não consegue mudar quando ele executar o relatório. Esse campo será filtrado diretamente sobre esse valor fixo. Nós colocamos maior que ou igual a, eu vou colocar aqui 2022. Mas comentando as outras opções, nós temos também parâmetro.
Tá? O que é o parâmetro? Esse campo, esse valor, vai ter que ser preenchido em execução. Quando o usuário executar o relatório, você vai ter que colocar esse valor no momento da execução do relatório. Tá? E você pode colocar um nome para ele livremente, pode ser qualquer nome, e aqui a descrição é o que aparece lá, o títulozinho do campo, quando você executar o relatório. Ele pode ser simples, quer dizer, vai aparecer uma caixinha para você colocar o valor. Ele pode ser estático. O que quer dizer isso? Você coloca aqui umas opções, né, para o usuário escolher. Então, são apenas essas opções. Aqui você pode obter valores do próprio campo e seta para a direita e vai colocando aqui os valores possíveis para o usuário filtrar. Tem também dinâmico. O que é dinâmico? Dinâmico, ele vai pegar o conteúdo do campo e vai colocar na tela para o usuário escolher as opções lá. Por exemplo, se fosse o caso aqui, ó, início estado, que é o campo que nós estamos filtrando. Eu vou localizar aqui o tempo, início estado, e deixaria marcado aqui, ó, essa opção. Então, ele vai lá na tabela, vai recuperar esses valores e vai colocar uma lista para o usuário escolher quando ele executar o relatório. Pode ser opcional, né? Opcional, se você não marcar aqui, ele é obrigado a escolher uma opção para executar o relatório. E essa lista ela pode ser crescente ou decrescente. Tá? Nós não vamos fazer uso desse recurso, nós vamos deixar como constante. 2020-12 já está feito. Ok, então esse é o nosso primeiro filtro. Eu vou dar ok aqui. E vamos então fazer o segundo filtro, que é o solicitante Paraná. Clico aqui com o botão direito, ó, filtrar valores. Ele vai abrir essa tela. A mesma tela que abriu anteriormente, tá? Nome do participante solicitante igual a. Eu vou deixar o operador como igual a e vou dar um duplo clique aqui em cima. Ele vai abrir as opções. Essa tela aqui que nós já conhecemos, tá? Eu vou manter também a opção de constantes. Porém, como eu vou inserir o nome do participante, pode ser que eu escreva o nome errado, né? Então, para evitar isso, eu vou buscar na tabela quais são os campos, os nomes disponíveis, né? Eu vou colocar aqui Paraná, ele procurar. Então ele achou Paraná e é exatamente o nome que está na tabela. Não corre o risco de eu colocar um nome diferente. Marquei aqui, seta para a direita, pronto, está selecionado o nosso filtro. Clique em OK. Tem mais algum filtro? Não. Então clique em OK. OK, o nosso relatório já está quase formatado. Vamos colocar agora um cabeçalho nele. Vamos voltar aqui para as nossas opções, ó, início, relatório. Vou colocar aqui, vou clicar em cabeçalho, rodapé, e vamos colocar um cabeçalho, quantidade de dias no estado. Aqui eu posso trocar a fonte, né? Fazer toda a formatação. Pode experimentar livremente aqui, sem problema nenhum. Vou centralizar e vou trocar a cor dele. Vou colocar esta cor aqui. Poderia também alterar a cor do plano de fundo. Observe que eu posso colocar também alguns campos fixos aqui, ó, palavra rascunho, confidencial, posso colocar data, posso colocar hora, posso colocar criado por. Para exemplificar, podemos colocar no rodapé, tá? Observe que eu tenho 4 opções aqui, ó. Cabeçalho do relatório, que vai aparecer na primeira página, se for um relatório com várias páginas, e rodapé do relatório, que aparece lá na última página. E, além desse, eu tenho o cabeçalho da página e o rodapé da página, né? Ou seja, várias páginas, isso aqui vai aparecer em cada uma das páginas. Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui no rodapé do relatório, vou colocar a data, vamos colocar a data, vou colocar uma vírgula aqui, e vamos colocar criado por. Aparece aqui o meu usuário. Ok, vamos formatar, vamos trocar a fonte. Cadê? Verdana. Ok, 10. Vamos centralizar. Vamos trocar também a cor.
São edições que você pode fazer sem nenhum receio, testar à vontade. Dá um OK. Muito bem, aqui são dados de exemplo, né? Mais um detalhe, podemos também formatar o tema do nosso relatório. Eu vou clicar aqui em tema. Ele vai abrir uma telinha, tá? Tem as opções aqui de bibliotecas, modelos ou modelos herdados. Você pode escolher um ou outro. Para esse exemplo, vamos usar modelos herdados e vamos clicar aqui em Cruelite 2. Só para exemplificar, mas você pode escolher qualquer outro ali. Bom, selecionamos os campos, selecionamos os filtros, formatamos o cabeçalho, o rodapé, colocamos aqui para ele exibir em uma nova janela. Vamos, então, executar o nosso relatório. Pronto, aqui está o nosso relatório, está o nosso cabeçalho, o nosso rodapé e os campos. Um detalhe, deixa eu fechar aqui, o que nós podemos fazer também é alterar o título da coluna, tá? Vamos reduzir aqui, vamos colocar o botão direito sobre o nome do campo. E aqui eu tenho várias opções, podemos ver em outro momento. E eu vou aqui alterar título. Ok, vou deixar só solicitante. E aqui também, na parte do destinatário, botão direito, alterar título. E eu vou deixar somente destinatário. Então, vamos formatando aqui o nosso relatório. Tá? Vou executar novamente. Tá, ficou um pouquinho mais organizado aqui. Tá? É só um relatório de exemplo. Não tem a pretensão de servir de referência para tomada de decisão. É só para exemplificar uma consulta dinâmica. Tá? Situação do requerimento, solicitante, destinatário. E aqui é a quantidade de dias no estado. Na coluna, na horizontal, nós estamos utilizando aqui o limite do estado, né? O cabeçalho e o rodapé. Bom, agora você precisa salvar esse relatório que você fez. Eu posso clicar aqui no disquete, ou eu posso clicar aqui nessa opção principal, IA, tá? Clico aqui em salvar. Ok, abriu essa tela. Dependendo das suas permissões, essa tela aqui poderá ser diferente, tá? Essa aqui é o que aparece para mim. Você vai clicar aqui em meu conteúdo, essa é a sua pasta do seu usuário, só você visualiza. Vai colocar um nome aqui adequado para o seu relatório. Eu vou deixar como relatório o mesmo, tá? E vai clicar em salvar. Pronto, está salvo o seu relatório. Eu vou executá-lo aqui novamente. Tá certo? Então é isso. Então esse é o relatório que acabamos de fazer. Obrigado e até mais. Podemos fazer as perguntas? Sim, vamos fazer as perguntas, né? Sim, é. Quantidade de recursos que tem, né, essa ferramenta, essa parte da BG. É muito grande, né? Uhum. Tá, então, só pontuar, né, que esse recurso só está disponível para os usuários avançados, né, não é para o usuário básico. E realmente tem que explorar, né, os recursos e só tomar cuidado, né, João, com a questão ali da soma, da forma como vai agregar o dado, né? Sim, sim. Então, é sempre você ter a noção de como você está montando o relatório, né? Não perder de vista aqui o que você está fazendo, né? Você está agregando e você está fazendo uma métrica aqui. Então, se você observar ó, com o botão direito, buscar mais opções, aqui tem uma opção chamada funções de agregação, né? Então, se você não marcar nada, por default ele vai colocar como soma, né? Então, você pode fazer outras operações aqui. Então, vamos voltar aqui no relatório
Eu vou colocar aqui essa opção. Deixa eu voltar aqui. Ok, exibir. Opa, vamos voltar aqui. Na parte de designer, como nós comentamos, eu vou colocar para ele exibir os dados da origem. Só para a gente ir alterando ali e ver como ele se reflete no relatório. Então, apesar que os dados ficam reduzidos em colunas, mas eu vou frisar, então saiba bem assim o que está sendo feito, né? Ó, ele está, primeiro, ele está unindo as linhas com a mesma situação, né, aguardando análise. Depois ele está com o solicitante, né, e com o destinatário. As várias linhas que procedem desse agrupamento aqui, aí ele vai gerar uma métrica, né? Ele está pegando todos esses valores, que é a quantidade de dias no estado. Tenha sempre essa métrica em mente. Quantidade de dias no estado e está somando. Está fazendo uma soma. Então, nesta competência, ok, 2020-12, nessa situação do requerimento, para esse solicitante, para esse destinatário, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar todos os registros, todos esses valores, que é a quantidade de dias no estado, e está somando esses registros, né? Ou seja, várias linhas da minha base se transformam em apenas uma linha aqui, porque ele está agregando e ele está fazendo uma soma com esses valores, com esses campos aqui numéricos, tá? Então é isso que a gente tem que estar atento, né? Posso escolher qualquer métrica? Sim. Posso escolher, ele vai exibir aqui, ele vai mostrar, ele vai somar. Só ter cuidado para ter sentido, né? Aí em termos para fazer alguma coerência aí em relação ao negócio. João, eu acho importante também a gente dizer que, por exemplo, você está autenticado com o RGPS. Então, vai ser requerimentos entre RGPS e outro ente federativo, no caso, que você selecionou o filtro Paraná. Mas poderia, se você tivesse autenticado com outro usuário, né, se fosse um ente federativo, porque assim, nessa aqui poderia ser exibido também Paraná com outro ente federativo, porque poderia ser compensação entre regimes próprios, né? Mas como você está logado, está autenticado como RGPS, o RGPS é um dos participantes e o solicitante você escolheu Paraná. Então, aqui é só entre RGPS e Paraná, né? Para poder também tomar cuidado, porque às vezes se gerar relatório com outros valores aqui, aí vai achar que os valores estão incorretos, né? Na verdade, tem que sempre ficar atento qual o filtro que está fazendo, né? Se no caso não quisesse, por exemplo, se eu tivesse me autenticado como Paraná e não tivesse colocado o solicitante Paraná e não tivesse colocado nada no destinatário, ia vir o Paraná com outro ente federativo também, além do RGPS, né? Sim, justamente, né? Outra coisa que você tem que ficar assim ciente é o seu participante, né? E esse relatório, os relatórios que você fizer nas dinâmicas, ele traz ali um pré-filtro, ou seja, não importa se a execução for aqui, né? No momento que você estiver construindo o relatório, ou na execução em si do relatório. Os dados retornados serão somente os registros que pertencem a você, né? Aqui eu estou logado como RGPS, ele está me trazendo os registros do RGPS, tá? Se o Paraná estivesse consultando, ele traria os registros, somente os registros do Paraná, tá? Existe esse filtro que você não tem controle sobre ele, o usuário não tem controle, mas ele está embutido no próprio relatório. Tá? Ele só retorna os registros que pertencem a você. Alguém falou algo?
É porque, assim, às vezes gera o relatório e acha que os valores estão incorretos, mas na verdade é porque está embutido outras consultas aqui que às vezes a pessoa não fez o filtro, né? Uhum. É importante ver qual o filtro que tá fazendo, né? Para poder ver que os resultados estão certinhos. Mais algum comentário, pessoal?